Fala meus amigos, e aí como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergni. Aqui a gente fala sobre crédito, economia e negócios e no vídeo de hoje vamos explicar por que o dólar voltou a subir tanto. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A gente tem vídeo aqui toda segunda e quinta, sempre às 12h05. Vamos pro conteúdo. Bom, meus amigos, é o seguinte, já vim aqui no canal para comentar sobre os fundamentos que estavam justificando aí uma apreciação do real e uma consequente depreciação do dólar, e venho aqui agora novamente, pouco tempo depois, para fazer algumas reflexões sobre quais são os fundamentos, quais são os motivos que estão justificando a elevação do dólar, especialmente aí nas últimas semanas, tá? O dólar que já chegou a bater aí 4,60, hoje está na casa aí dos R$5. Fechou o dia 6 de maio a 5,075. Bom, o que isso quer dizer, né? Por que está acontecendo dessa maneira? A gente teve ao longo aí nessa primeira semana de maio um movimento de várias decisões importantes da política monetária brasileira e da política monetária dos Estados Unidos que ensejaram aí, que justificam essas elevações do dólar. Primeiro fator é o seguinte, especificamente lá nos Estados Unidos, a gente vem observando um cenário possível de estagflação lá nos Estados Unidos. Eles estão com um cenário muito complicado de inflação. A inflação aí está na casa dos 8%, e para os Estados Unidos esse é um número inimaginável, impensável para a economia mais representativa no mundo. Uma inflação tão importante, mesmo com tantos estímulos sob o ponto de vista do desenvolvimento da economia e sob o ponto de vista da questão da importância do dólar como moeda de troca global, onde tudo é precificado em dólar. Quando a inflação ela chega nesses patamares, algumas medidas necessitam ser tomadas no intuito de conter a inflação. Qual que é a medida comum para conter a inflação? Elevação da taxa de juros. E é justamente o que o Fed fez, o que o Fed divulgou aí na última quarta-feira. Eles elevaram em 0,5 ponto percentual a taxa de juros do Fed. E esse cenário ele tende a se manter aí ao longo do tempo. O Fed tende a elevar um pouco mais os juros. E o que acontece quando o Fed eleva os juros? Existe uma estratégia, sob o ponto de vista dos grandes investidores globais, de buscar investir onde há maior perspectiva de retorno, seja sob o ponto de vista da taxa de juros, seja sob o ponto de vista da solidez da economia naqueles países. Então, quando às vezes o investidor considera, bom, eu tenho alguns países para investir e tem a maior economia do mundo aumentando os seus juros e, portanto, dando maior rentabilidade do que ofertava anteriormente. Então, essa tensão que vem se apresentando no mercado por conta desses movimentos que estão aí sendo feitos pelos bancos centrais, especialmente pelo Fed, que já indicou que deve elevar ainda mais os juros, estão colocando em xeque as grandes economias subdesenvolvidas, como é o caso aqui do Brasil. Então esses investidores eles vão avaliar essas possibilidades e a tendência é que eles aloquem capital lá nos Estados Unidos e, portanto, diminuam a liquidez, diminuam o volume de dólar nas economias subdesenvolvidas, fazendo com que, considerando aí a lei universal da economia de oferta e demanda, então quando há maior demanda e menor oferta, o preço sobe. É o que vem acontecendo com o dólar. Ainda assim, nessa medida, a gente também tem aqui, para o caso do Brasil, um movimento de elevação da taxa Selic, que saiu de 11,75 para 12,75, e mesmo assim a gente também tem uma elevação da nossa inflação, que infelizmente joga contra nessa conta. Quando a gente percebe a inflação tão elevada, mesmo com os juros tão altos, há sim uma tendência de aumento mais rápido da dívida pública, e quando há essa comparação com
um movimento de elevação da taxa de juros que vem acontecendo lá pelos Estados Unidos, parte desses investidores tende a buscar investir nos Estados Unidos e não em países emergentes como o Brasil. Ainda assim, apesar desses movimentos de elevação de taxa de juros, de elevação do dólar aqui no Brasil ante o real, né, de apreciação do dólar ante o real, ainda assim o real, quando a gente faz essa comparação desde o início do ano para cá, ele se valorizou em relação ao dólar. Mas é importante estar atento a esse cenário. Um fator importante também que cabe destacar aqui é o seguinte: uma das premissas que vem justificando a elevação da taxa Selic é justamente buscar conter a inflação e também conter, em alguma medida, a apreciação do dólar ante ao real. E por que isso? Por que esse é um movimento esperado? Porque é um dos fatores que justificariam a elevação da taxa Selic é justamente atrair capital estrangeiro, sim, que ainda está vindo em bom número aqui para o Brasil, ainda tem muito mais recursos que podem chegar e podem fazer com que a cotação aí do dólar abaixe, mas uma das justificativas é justamente essa. Bom, a gente vai ter ali uma redução do preço do dólar, o dólar estando mais desvalorizado em relação ao real tende a pressionar uma série de itens da nossa cadeia aí de suprimentos que é avaliada em dólar para baixo, portanto tende a diminuir o preço médio das coisas e na última ponta tende a baixar ali os índices de inflação. Quando isso não acontece, quando a gente tem uma taxa de juros elevada e um dólar elevado, esse efeito do aumento da taxa Selic ele acaba ficando meio que nulo para combater a inflação. Então a reflexão que eu faço aqui é a seguinte: será que ainda faz sentido continuar elevando tanto a taxa Selic? Será que o peso para os cofres públicos para poder sustentar essa dívida tão alta de 12,75% ao ano, ele justifica esse movimento que vem sendo desenvolvido? Será que realmente faz sentido a gente penalizar tanto o orçamento público? Porque, em outras palavras, meus amigos, somos nós que estamos pagando essa taxa de 12,75 para os investidores. Porque como que isso vai ser pago? Com dinheiro público. Quem que gera dinheiro público? Os impostos. Quem que paga os impostos? Nós, cidadãos brasileiros, que estamos produzindo, consumindo e, portanto, gerando aí receitas governamentais e que vão ser, sim, consumidas em parte para o pagamento destes juros. Então fica essa reflexão: será que com esse movimento de elevação do dólar ainda faz sentido ter mais elevações aí da Selic buscando conter a inflação? Quando a gente faz essa observação, infelizmente, meus amigos, a gente ainda não vê um reflexo tão significativo na redução média dos preços dos principais itens que são considerados para medir a inflação. Então, fica aqui a reflexão, vamos pensar um pouquinho. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que faz sentido essa discussão, faz sentido pensar sobre esse tema. Valeu e até o próximo vídeo.